vocês? No final nós vamos os dias todos e vamos deixar o ofertório para o final, não tem problema. Mas eu quero ler um texto que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1 de Efésios, e depois nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, verso 11. Vamos ler com atenção esse texto. Diz assim: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Tem uma outra tradução aí, filho, que fala assim: Deus nos criou para o louvor da sua glória. Vê se tem uma outra tradução. Essa é outra? Não. Oi? Tem mais um? Nele fomos também escolhidos vamos no 6. 1:6. Efésios capítulo 1, versículo 6. Coloca para mim o versículo 6. Diz assim: agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça, derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. O apóstolo Paulo começa a dizer aqui a respeito da criação, do porquê nós somos criados. Ele começa a relatar que o ser humano, todas as coisas foram criadas para a manifestação da glória de Deus, mas o ser humano em especial foi criado para o louvor dele. O Salmo de número 19, coloca o Salmo 19 para mim aí, e depois nós vamos chegar no texto que eu quero que você entenda. Salmo de número 19 diz assim: os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Verso 2: cada dia que passa conta o dia seguinte mais um pouco dessa glória, e cada noite revela a noite seguinte. Como se pode conhecer o Criador? Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Depois ele fala assim: que sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Quer dizer, o céu não fala, a natureza não fala, mas manifesta a glória de Deus, manifesta a glória de quem os criou, sem fala, sem linguagem. Agora o ser humano não, dotado de inteligência, quem diz amém? Dotado de fala, dotado de visão, dotado de ouvido, dotado de movimentos que nenhuma outra criação de Deus possui. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então o que Deus espera de nós não é outra coisa, a não ser glorificar o nome dele. E o apóstolo Paulo fala esses dias, lá no futebol, eu sempre deixei esse texto para os irmãos do futebol lá, né? Quer comais, quer bebais, ou façamos outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que nas mínimas coisas da nossa vida. Então coloca aí 1:14 de Efésios depois, que é nesse texto que eu queria chegar e confundir aqui. Então o apóstolo Paulo nos ensina que quer uma coisa mais comum do que comer e beber? Quem gosta, irmão? Deixa eu ver, só eu? Quer uma coisa mais normal do que comer e beber? E fazer também comida, né, Leandro? Faça tudo para a glória de Deus.
ou quer façais outra qualquer coisa. Qualquer coisa que nós façamos. Acha esse texto para mim, por favor. Ou façais qualquer outra coisa. É Timóteo, se não me engano. Faça tudo para a glória de Deus. Então tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, ou nos dá oportunidade para fazer, tem que glorificar o nome do Senhor. Achou para mim, filho? 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. Cadê o 1:16? O 14. Essa versão está mais difícil. Muda a versão para mim. Não é esse também. Isso. Aqui, essa aqui. Vamos ler junto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, segura esse texto aqui. Depois nós entendemos que nós lemos lá que nós fomos criados para a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus sem falar. É só você olhar para o céu que o firmamento fala, sem voz, sem linguagem. Você olha para as estrelas, que coisa linda. Quem gosta do pôr do sol, irmão? O pessoal até fotografa, que coisa linda. Bom, aquilo ali sem linguagem, sem fala, eles falam. Eles manifestam a glória do Criador. O mar, quem ama o mar, né, irmão? Ama o mar, né? Tem que ver o mar. E vem, e vai. O mar obedece à voz do Criador. Tudo debaixo de um controle absoluto do Criador. Agora nós, a criação especial de Deus, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós nascemos para glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos. E aí, a análise que nós precisamos fazer hoje aqui é que se nós estamos glorificando a Deus naquilo que nós estamos fazendo. Deus tem se tornado conhecido naquilo que eu estou fazendo. Deus tem se tornado visível naquilo que eu faço, naquilo que eu realizo, naquilo que Deus me proporciona fazer. Essa é a pergunta nesta noite, não é isso? E agora eu quero ler o texto que realmente eu quero conversar com vocês, que está lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. E quando glorificar a Deus, irmão? Quando nós temos que glorificar a Deus? Diga comigo, em todo o tempo. Quando está tudo bem, nós vamos manifestar a glória de Deus, nós vamos dizer que Ele é bom. Quando a conta está no azul, né, irmão? Aí nós vamos glorificar a Deus. Quando as coisas dão certo, aí pode contar que eu vou postar um versículo poderoso nas minhas redes sociais. Que tem gente, irmão, que não posta, né? Tem gente que coloca até um momento de tristeza, para todo mundo saber, um momento de tristeza, um momento de tragédia, um momento de... É isso. Mas quando nós devemos glorificar a Deus? Quando esse Everson, que foi criado para o louvor da glória de Deus, precisa glorificar a Deus? A palavra hoje é, diga comigo, em todo o tempo. Diga em todo momento. Já que eu fui criado para o louvor da glória de Deus, não depende das circunstâncias para eu fazer isso. Eu não posso esperar as boas circunstâncias, eu não posso esperar os bons momentos apenas para manifestar a glória de Deus. Eu não posso esperar que naquele dia de testemunho apenas as pessoas conheçam que eu sirvo um Deus vivo. Eu gostei aqui do testemunho dos irmãos, falando, difícil, mas eu insisti. Olha, o inimigo estava querendo trabalhar na minha mente, viu, a mocinha? Querendo invalidar tudo que eu recebi. Mas nesse momento eu resisti, fui para cima e estou aqui. É nos momentos de dificuldade que Deus precisa ser conhecido na nossa vida. E eu quero dizer para você que nos momentos improváveis é onde Ele mais se manifesta. Nos momentos difíceis da nossa vida é os momentos que Ele mais se manifesta. Sabe o que você precisa para viver um grande milagre hoje? Vou fazer a pergunta e você vai dizer o quê?
Sabe o que você precisa para viver um grande milagre essa semana? Um grande problema. É disso que você precisa. Pastor, mas eu já tenho um, o senhor está falando que eu vou ter um maior ainda? Quanto maior o enfrentamento, maior vai ser a bênção também. Não é isso? Davi mata o leão, mata o urso, mas quando ele chegou no Golias, o que ele ganhou, irmãos? Casou com a filha do rei. Diga, ô glória. Acabou os problemas financeiros de Davi. Acabou, irmão. Grandes desafios, Otávio, vai trazer grandes recompensas também. Então tudo que eu preciso para viver um grande milagre é um grande desafio, é um grande problema. Então esse seu desafio, esse seu problema hoje não pode te assustar. Você está sendo preparado para viver um grande milagre. Quem pode dizer amém? Você está sendo preparado para viver um grande livramento de Deus. Mas nós não podemos perder a nossa essência e não esquecer do porquê nós nascemos, do porquê nós somos criados. Talvez tem muitas pessoas que acham que foi criado para enfrentar problema. Você não é um solucionador de problema, não. Você nasceu para a glória de Deus. Mas quando eu me coloco nessa posição de glorificar Deus em qualquer tempo, aí quem faz a obra é Ele. Quem pode dizer amém? Amém? Então vamos ler aqui Atos capítulo 16. Vamos ler a partir do 19 ao 26. Vamos lá. Leia comigo o texto aqui para você entender. Diz assim: vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, diga comigo, prenderam Paulo e Silas. Fala mais forte. E o levaram à praça, à presença dos magistrados. Verso 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram ele aonde, igreja? Aonde? Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés do tronco. Agora leia forte comigo, diga aí, perto. Na meia-noite, Paulo e Silas oraram, cantavam, unidos. O quê? Pergunta para mim, o quê? Os caras são açoitados em praça pública. Segura esse texto para mim. Rasgam as vestes dele na praça, açoitam, pedem ao carcereiro que os guarde, que os prendam, prendem os seus pés no tronco, suas mãos nas correntes. Espera aí, irmão. Tinham tudo para... Eles estavam roubando? Eles estavam matando? O que eles estavam fazendo? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Eles haviam acabado de orar por uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Eles entraram na cidade de Filipos, e aquela mulher, acompanhando os dois apóstolos, começou a falar: esses homens são homens de Deus, acreditem nele, ouçam eles. Na hora, Paulo e Silas discerniram que não era espírito de Deus, mas que era um espírito maligno, e expulsaram o demônio daquela mulher. E aquela mulher era como se fosse uma adivinha, né? Era uma pessoa que tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno de adivinhação. E a mulher que Paulo e Silas libertou representava lucro. As pessoas vinham de muitas outras cidades para se consultar com aquela mulher, porque aquela mulher tinha um espírito de adivinhação. E quando Paulo e Silas libertam aquela mulher, Cris, as autoridades da cidade se revoltam. Nós lemos aqui, porque o lucro daquela cidade, irmão,
já tinha caído por terra, porque quem procurava aquela mulher de novo para receber a adivinhação dela, já não tinha mais, porque aquela mulher tinha sido liberta. E aquilo revoltou as autoridades, revoltou os magistrados, nós acabamos de ler aqui, e por isso prenderam os 2 apóstolos. Então eles não estavam fazendo nada de errado, eles estavam simplesmente pregando o Evangelho. Eles estavam pregando o Evangelho, e por isso foram açoitados. E mesmo assim, açoitados, presos, com seus pés presos ao tronco, suas mãos em correntes, a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles o quê? Cantavam e oravam. Oravam e cantavam hinos a Deus. Queridos, humanamente falando, dá para entender isso? Sim ou não? Seja sincero. Qualquer mente humana, alguém que está na cadeia, Paulo, surrado, humilhado, dolorido, machucado, começa a orar e dizer, né? Obrigado, Jesus, só Tu és Deus, né, irmão? Que hino que eles cantavam, será? Sei lá. Mas a Bíblia diz que eles cantavam hinos, que eles glorificavam o Senhor. Queridos, quando eu dizia aqui que quando, independente da situação, a pessoa se coloca no lugar pela qual ela nasceu, alguma coisa acontece. Quando uma pessoa realmente tem a convicção que nasceu para a glória de Deus, para glorificar Deus, e que não tem circunstância que possa fechar a boca dela, impedi-la de glorificar Deus, alguma coisa acontece. Então o incentivo dessa palavra hoje é para que nós venhamos nos colocar no lugar pela qual Deus nos criou, para que nós estivéssemos sempre numa atitude de adoração, uma atitude de gratidão. O espírito ingrato, irmão, ele se concentra naquilo que nós não recebemos, naquilo que está faltando, é isso? Ou naquilo que não deu certo. O espírito da ingratidão se concentra naquilo que nós não conquistamos, ou naquilo que não deu certo, ou naquilo que que nós saiu fora dos nossos planos. Mas o espírito da gratidão celebra aquilo que nós temos atualmente. E aquilo que nós temos atualmente, talvez humanamente falando, não seja motivo para agradecer. Mas quem tem a consciência que nasceu para a glória de Deus, eu vou repetir isso para você entender, glorifica a Deus em qualquer circunstância. Amém. E aí o que acontece? Eles cantam. Cadê meu ajudante aqui? Cadê meu ajudante do teclado? Cadê? Arrebatou? Corre aqui, vem cá, me ajuda aqui. Então a importância, irmão, de nós entendermos, e eu quero que você leve o teu espírito hoje. O que você faz na hora do açoite, irmão? Responda para você. Na hora que as coisas não dão certo, o que você faz? A hora que as coisas saem fora do seu, vamos dizer, da sua agenda, o que você faz? Qual é a nossa atitude? Nós vemos as pessoas dizendo de qualquer coisinha, eu não vou fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, eu não posso fazer isso, por conta de alguma situação difícil. Agora eu quero que você analise comigo aqui o que Paulo e Silas estavam sofrendo: açoite, dor, sangue, humilhação. E a Bíblia diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. Versículo 26. Diga comigo: e de repente. De repente. Fala de novo: de repente. De repente. Para quem entende essa palavra, irmãos, Aleluia. para quem se posiciona no lugar pela qual ele foi criado, Aleluia.
Irmão, isso que eu estou falando para vocês não é humano. Quem está com mente humana aí, irmão, a tua cabeça humana, a minha mente humana não vai entender isso aqui. Por isso que o Espírito Santo está aqui para ajudar a gente. E se você não for direcionado pelo Espírito Santo, você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Absolutamente nada. Mas se você pedir agora, Espírito Santo, me ajude e me direcione para o lugar, me coloque no lugar certo, no centro da tua vontade, no lugar onde o Senhor criou para que eu estivesse, para que eu possa ter esse poder para cantar, para orar, mesmo quando está doendo, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando tudo saiu do controle. Me coloque nessa posição de adorador, porque para o louvor da sua glória eu fui criado. O céu não precisa de dia, irmão, não independe disso para poder glorificar o nome do Senhor. E infelizmente o ser humano acaba ficando dependente de situações favoráveis. O céu, simplesmente o sol, ele nasce todos os dias, irmãos. Imagina se ele resolvesse: não vou nascer, igual muita gente fala assim, não vou fazer, não vou louvar, não vou orar, não estou bem para isso não vou servir, não vou. Espírito Santo nos ajude a retornar para o lugar onde o Senhor planejou que nós estivéssemos sempre. Porque quando nós estivermos nesse lugar, nós vamos viver a expectativa do de repente de Deus. Se você estiver nesse lugar hoje, se você se posicionar nesse lugar hoje, de repente ainda vai ser hoje que Deus muda a tua história. De repente essa semana. Porque quando nós estamos nesse lugar, nós podemos o quê? Aumentar as nossas expectativas. Se tem uma coisa na oração que nós precisamos, irmãos, nós temos que ter um cuidado acima de tudo de não limitar Deus. Tem muitas pessoas que limitam Deus nas suas orações. Tem gente que pede uma coisa só e Deus fala assim: só isso? Porque a nossa mente é limitada. E nós temos que ter cuidado na nossa oração de não limitar Deus. É isso? E às vezes é por incredulidade. Tem coisa, irmão, que a gente ora com aquela ideia que eu já sei o que Deus vai fazer. Irmãos, mas a minha mente é tão pequena. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os meus caminhos não são os caminhos de Deus. E às vezes na minha oração, por mais fé que eu tenha, por mais ousadia naquilo que eu estou pedindo, às vezes eu limito Deus. Mas eu quero dizer para aquele que habita no lugar correto, no centro da vontade de Deus, eu quero dizer para algumas pessoas hoje aqui, Deus manda dizer para algumas pessoas: aumente suas expectativas. Aumente suas expectativas. Efésios capítulo 3, verso 20. Se puder, coloca para mim aí, nós já voltamos nesse texto. Efésios capítulo 3, verso 20. O que ele diz? Ora, vamos ler junto bem forte, 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora você, dá para pedir perdão para Deus hoje aqui? Porque nas suas orações você limitou Deus? E por que nós limitamos Deus? Porque nós não estamos no lugar que nós deveríamos estar. Vamos voltar lá para Atos capítulo 16.
E nós já vamos orar. 16, 26. Enquanto eles oravam, irmãos, enquanto eles cantavam, a Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram algumas portas. As portas que eles precisavam. O que se abriram, irmãos? Fala bem forte. O que se abriram? Todas as portas. Você vê como uma pessoa colocada no lugar certo, exercendo a função certa, independente da situação, move Deus, move o céu, move os anjos, move o poder de Deus. E eu sempre falo que quando nós adoramos a Deus, quando nós oramos, quando nós glorificamos, quantos aqui tem barreiras para ser derrubadas? Deixa eu ver, só eu. Quantos aqui tem essa semana barreira para ser derrubada? Eu quero incentivar você a orar e glorificar Deus hoje. Gostaria que você fosse. A nossa igreja não é muito de falar, vai, fala, né? Mas hoje eu gostaria que você desse um grito de glorificação a Deus. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que você não poupasse seu glória a Deus hoje aqui. Porque cada glória que você der, cada glória que você der, é como se você colocasse uma bananinha de dinamite na raiz dessa barreira, dessa parede, dessa dificuldade que precisa cair essa semana. Então cada glória a Deus, cada aleluia, cada levantar das nossas mãos, cada manifestação de fé é uma forma de nós minarmos essa situação, é uma forma de você minar esse sonho, para vivermos essa semana o de repente de Deus. Não adianta dizer, pastor, eu tenho uma grande barreira, eu tenho um grande sofrimento, aí eu tenho uma grande luta. Queridos, o que você está fazendo? Como é que você está se posicionando diante dessas lutas? Se você continua glorificando a Deus, servindo a Deus, eu quero garantir para você que de repente vai acontecer alguma coisa. Só que eu não posso dizer isso para todo mundo. Que pararam de glorificar, que pararam de servir, que pararam de adorar, que pararam de ofertar. Peraí, parou? Tem que ser algo contínuo. E aí eu dou glória a Deus, eu venho no culto de manhã, eu coloco uma bananinha de dinamite ali naquela barreira, naquela cadeia que precisa cair essa semana. Aí eu volto no culto à noite, quem já veio de manhã e volta de novo, mas coloca mais dinamite, vamos lá, vai. Aí eu chego aqui, eu dou glória a Deus, eu dou uma aleluia bem alto, eu dou um aplauso a Jesus, e junto com os aplausos eu também glorifico a Ele. Sabe o que está acontecendo agora? Você está colocando munição nessa cadeia que precisa cair essa semana. Aí essa semana, de repente, quando tudo estiver pronto, é o momento que eu menos espero, mas eu estou glorificando, irmão. Amanhã eu vou para o trabalho glorificando. Mas o senhor não sabe o ônibus lotado que eu pego. Mas o ônibus lotado impede você de glorificar, irmão. É que você não sabe as contas, os boletos que está lá. Nossa, irmão, isso aí impede você de glorificar, impede você de adorar, de servir. Ah, porque você não sabe a luta que eu tenho lá com o meu cônjuge, com o meu casamento, com os meus filhos. Mas isso impede. O que impediu Paulo e Silas de adorar? Nada. Então quando eu continuo adorando, fico na expectativa, saindo do culto de hoje, já fico na expectativa de terça. Eu já estou na expectativa de terça-feira o dia inteiro e quarta o dia inteiro, que eu vou ficar ouvindo o pastor César. Eu estou na expectativa.
isso. E vou colocar dinamite na raiz do meu problema, na raiz do meu desafio, na raiz dessa cadeia. Eu vou colocando, cada vez que eu me disponho, é uma dinamite que eu coloco, é munição que eu coloco. E aí quando eu caminho dessa forma, eu sirvo, eu abençoo, eu saio na rua para abençoar as pessoas. Onde eu estou abençoando, amém, Deus abençoe. Mas tinha tudo para reclamar, tinha tudo para chutar os cachorros, para mandar todo mundo se virar. Mas eu estou sempre, irmão, mesmo precisando, eu estou estendendo a mão. Eu acho tempo para isso, eu dou um jeito para isso. Quem está me entendendo, irmão? Porque é para isso que eu nasci. Não nasci para ficar batendo lata, para ficar nos cantos da parede chorando, reclamando da vida. Não foi para isso que eu nasci. Eu nasci para o louvor da glória de Deus. Eu nasci para o louvor da glória de Deus. Mas tem condição. Quando é que eu glorifico? Sempre. Toda hora. Então quando eu continuo assim, eu posso viver na expectativa. Diga comigo: por trás de todo preço, de todo sacrifício, tem um de repente de Deus. Por trás de toda adoração, tem um de repente de Deus. No momento que não era para adorar, no momento que não era para fazer, você tinha tudo para não fazer. Então quando você tiver tudo para não fazer, deixa eu dar um recado para você: faça. Quando você não tiver tudo para não vir na igreja, mas você vai dar um jeito. O carro não pegou hoje, né, mano? Aí veio de 99. O filho sujou a fralda bem na hora de sair. Vem com o filho sujo. Troca, depois troca aqui. Dá um jeito aí. Lava ele na pia, não tem problema. Irmão, o que te impede de fazer as coisas? Não tem condição de abrir uma célula agora, aí você tem que abrir. Você vai estar vivendo no de repente de Deus. Porque atrás de todo sacrifício, atrás de todo preço, sempre tem um de repente de Deus. Vocês passaram pelo encontro, todo mundo aqui testificou. Se fosse fácil, irmão, nós estávamos passando 200 pessoas por mês de encontro. Por isso que não é fácil. Mas 15 pessoas desistiram na última semana. Então, irmão, peraí. Agora tem aqueles que pagam o preço, que dão um jeito. É disso que eu estou falando. Porque eu nasci para isso. Eu nasci para isso, eu nasci para o louvor da glória de Deus. E quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória dele. Eu aprendi a viver dessa forma. Então é importante nós termos isso no coração. Pagar o preço de não ser igual a todo mundo, irmãos. Diga comigo: eu vou pagar o preço de ser diferente entre os iguais. Diferente dos iguais. É muita gente igual, irmão. É muita gente falando a mesma coisa. É poucos que estão na oposição dizendo assim: não, aqui não. É mais fácil concordar com a multidão, é mais fácil concordar com todo mundo. Pagar o preço de ser diferente é diferente, não é fácil. Pague o preço de não aceitar rótulos. Não aceite rótulos. Que a vida, que as situações querem te colocar. E viva segundo a identidade que Deus te deu. Tem pessoas que preferem viver rótulos do que viver a identidade que Deus deu para ele. E nós falamos aqui sobre o quarto derramamento do sangue, que é a restauração da nossa identidade perfeita, daquilo que Deus nos criou para que fôssemos. E para que eu fui criado? Alguém dizia esses dias, né, para nascer, crescer, ficar bobo, casar. Já viu alguém falar isso? Tem que pagar conta, tem que criar filho,
Irmão, isso faz parte da vida, até fica bobo às vezes. De vez em quando fica meio bobo. Mas eu nasci, sabe por quê? Para o louvor da glória de Deus. Então tudo que eu faço é para o louvor da glória dele. É para que ele seja conhecido na minha vida. Então não aceite rótulos de derrotado, de alguém que começa e não termina, de alguém que tudo que põe a mão não dá certo. Isso é rótulo que as pessoas colocam e a gente aceita. Deixa eu colocar. O mundo vem e coloca um rótulo. Isso aqui não vai dar em nada. Só que ele fez isso. Isso aí não. E eu conheço a sua história, velho. Humanamente falando, tinha tudo para dar errado. Perdeu o irmão. Não é isso? Podia ter seguido o caminho. Faz assim, ó. Eu quero a identidade de Deus. Eu quero a identidade que Deus dá para mim. Irmão, tem irmãos que não é igual ao outro. Mas não, tem que ser igual ao meu irmão. Peraí. Você tem que ser quem Deus criou para você ser. Tem coisas que nós não temos nem que ser igual ao nosso pai. Não é isso, Lê? Eu decidi não ser igual ao meu pai. Eu sempre falo aqui que se dependesse do meu pai, eu estava num bar, não estava num altar. E eu decidi não ser igual a ele. Tirei o rótulo e resolvi assumir a minha verdadeira identidade. Eu nasci por quê? Para o louvor da glória de Deus. Então quando nós vamos colocando, vivendo dessa forma, glorificando, irmão, como é que está? Certa vez aquela mulher, né? A mulher deixa o filho morto em casa. Quem conhece? A mulher deixa o filho morto e vai até o profeta. E no meio do caminho ela pega o ônibus, ela pega o metrô, sei lá, ela anda pelo bairro. E todo mundo que se aproximava dela, ela dizia o quê, irmão? Como é que está, senhora? O que ela dizia? E o que ela tinha deixado em casa, gente? O filho morto. E ela dizia para todo mundo: está muito bem, está tudo bem. Cada palavra daquela, irmãos, era uma dinamite que ela colocava na raiz do problema. Até que ela procurou o profeta veio e ressuscitou o filho dela. Nós conhecemos a história. Então, se hoje eu me colocar na posição pela qual Deus me criou, eu posso encher o meu coração de expectativa. Irmãos, eu vejo uma semana poderosa começando hoje. O que me garante isso? A economia não está boa. Estamos fazendo corte lá no serviço, né? O que tem? A coisa está feia lá na Cracolândia. Hein? E tem gente aqui que passa todo dia no meio lá. Não trabalha na Cracolândia, irmão. Trabalha ali próximo, né? Ah, não. O comércio. Bom, peraí. O que me dá essa certeza? É porque eu não nasci, irmão, para ser um poço de reclamação. Eu não nasci para ser um poço de murmuração, de ingratidão. Eu nasci para o louvor da glória de Deus. E não é falsidade isso. Isso é ser profético. É você caminhar na contramão daquilo que está vivendo. Você está ruim, eu falo, vai ficar melhor. Você está doente, eu falo, eu estou curado. Pensa em alguém que tem desespero de ficar doente. Quem mesmo? Esses dias deu um pico de pressão de mim lá em casa, acho que nervoso, né? Mulher bonita. Tanta coisa que a gente fica pensando. Tanta coisa que a gente tem que fazer. Me deu um pico de pressão, cheguei em casa com tortura, fui ver, pressão lá em cima. O que está acontecendo? Eu fiz questão de sair de casa. Eu saí de casa. Falei, se passar mal, eu vou passar mal na rua. Eu vim aqui, mas ninguém. E eu desesperava, falei, vou para o hospital. Mas não vou. Me ungi, medi, daqui a pouco já estava melhor. E nunca mais me deu mais nada. Eu não nasci para ser um poço de enfermidade. Eu nasci para o louvor da glória dele.
E quem se coloca nessa posição, é isso que eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, pode aumentar a sua expectativa essa semana. Acho que você não entendeu. Pode aumentar a sua expectativa essa semana, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você pensa, de tudo que você pede, de tudo que você imagina, Ele estará com você. Ele estará com a gente. E aí, quando aquele Paulo e Silas glorificavam, os outros presos falam: está cantando para subir, né, irmão? Já viu aquele ditado, irmão? Apanharam. Daqui a pouco, meia-noite, começa a cantar. Você já viu aquelas pessoas? Você fica até preocupado quando você vai visitar alguém, que alguém fala para você: ele está muito mal. Aí você vai lá e ele está bom. Está melhorando para morrer, irmão. Daí você vai visitar, vira as costas e ele morreu. Nossa, mas ele estava tão bem. Eu acho que os outros presos ali, Paulo, estavam dizendo assim: esse cara está biruta. Eu acho que as pancadas que eles tomaram agora mexeu com a mente deles. No mínimo estão doidos, estão cantando para morrer. E o negócio, daqui a pouco, é 2 corpos aqui na cadeia. Os outros presos, a Bíblia coloca o texto para mim lá, filho. Os outros presos escutavam. Versículo anterior, 25. E os outros presos os escutavam. Está todo mundo doido. Cantar na cadeia, depois de receber tanta ação, de apanhar, ser humilhado. Mas aí o que acontece, irmãos? Toda aquela adoração, toda aquela oração, toda aquela entrega, toda aquela fé, aquela dedicação a Deus, eu repito, foi como se colocasse bastante bananinhas de dinamite ali na raiz, né, no alicerce. E na época não era aquela prisão. Hoje, por mais que as prisões sejam de segurança máxima, as prisões na época eram cavadas na pedra. Eram pedras que eram cavadas. Então não tinha nem alicerce, irmão. Aquilo ali era quase impossível se mover. Não era uma construção feita por... Não, era pedra cavada. E a Bíblia diz que quando eles adoravam, e eu quero dizer que isso vai acontecer. Diga comigo, dinamite. Quantas dinamites se colocou essa semana, irmão? Você que fez o jejum, olha quantas dinamites se colocou na raiz dessa prisão, desse problema, dessa dificuldade. Olha quantas dinamites. Agora tem jejum oficial, agora tem quarta-feira de novo, né, irmão? É tempo de você colocar a dinamite. Você vem na terça-feira e coloca a dinamite, vem no culto e faz seu devocional. Você está colocando dinamite, porque a qualquer momento, dinamite aqui, acompanhe comigo aqui, fiozinho, vai até o céu, e lá no céu tem um detonador. Eu quero que você enxergue agora pela fé esse detonador na mão dos anjos, fazendo farra. Aí um anjo pergunta para o outro: tem dinamite suficiente ali? Está faltando mais um culto para ele vir. Segura, vamos ver se ele vai vir. Aí dá problema no carro, mas isso não segura vocês em casa. Aí um anjo olha para o outro e fala: vieram. Só faltava hoje. Só faltava mais uma dinamitezinha. Só faltava mais um serviço dele para o reino. Só faltava mais uma entrega dele. E aí os anjos estão vendo. E a hora que completar, vamos lá, irmão, conta comigo: 1, 2, 3. Coloca o verso 26. Coloca o versículo 26 para mim. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, a ponto de estourar todo o alicerce, e todas as cadeias caem. E a Bíblia diz que foram abertas todas as portas.
Talvez você está trabalhando aí, irmãos, lutando só para a salvação dele. Vai vir a salvação dele, vai vir a salvação deles, e vai vir mais coisas. É tudo que você precisa, é todas as portas. Você vê como a nossa mente é limitada. Deus, na sua oração, quando eu dizia que a gente só tem que ter cuidado para não limitar. Eu só me dá esse servicinho, Jesus. E Deus fala assim: não me limita, por favor. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você precisa. Não pede só isso. Acredite que eu posso fazer muito mais. Só um detalhe: continua na minha presença. Vocês que passaram pelo encontro, você que ainda não passou, você que ainda está inseguro, firma na igreja ou não, firma com Jesus ou não, Deus está esperando você se firmar. Deus está esperando você tomar uma decisão. Porque Ele tem todas as portas, Ele tem poder de abrir todas. Está aqui, ó. Eu gosto disso aqui, ó. Todas, 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 todas as portas. Ele pode abrir para você. Mas nós precisamos continuar glorificando. Talvez hoje você tinha muito motivo para não estar aqui. Você vai ser a primeira pessoa que vai ficar de pé. E por que você pagou o preço? Porque você se sacrificou. E por trás de todo o preço, por trás de todo o sacrifício, sempre tem um de repente de Deus. E de repente pode ser até meia-noite hoje. De repente amanhã. Glória a Deus. Eu fiquei esperando esses dias um de repente de Deus aí por alguns meses. Vai que é hoje. Não foi. Mas eu continuei glorificando, trabalhando, fazendo a minha parte. Por alguns meses nós esperamos esse de repente. E essa semana fechou. Essa semana fechou. Deu certo. O segredo é continuar glorificando. Vai doer, está doendo, pastor. Está difícil. Por trás de todo sacrifício tem de repente. Por trás de todo preço alto que você paga, tem de repente. Então faça um compromisso com Deus hoje. Diga: Senhor, eu quero voltar para o lugar pela qual o Senhor me criou. Eu não criei para ser, Deus não me criou para ser um poço de tribulação. Eu fui criado para o louvor da glória dele. Que onde eu estiver, o que eu fizer, na situação que eu me encontrar, eu tenho que manifestar a glória dele. Eu tenho que orar, eu tenho que cantar, eu tenho que servir. Se eu fosse olhar para todos os motivos, não estava aqui. Você estava aqui? Você estava aqui? Você estava aqui? Não. Levante seus braços aos céus. Quem sabe estava faltando só esse culto, irmão. Hoje foi difícil você vir hoje. Quem sabe estava faltando um encontro para vocês. Estava faltando mais um dia de serviço na casa de Deus, se colocar à disposição. E você está aqui. Levante seus braços, fale com Ele.